Olá, eu sou a Daiane do Grupo BT e hoje estamos aqui com um especialista da MSA e vamos falar sobre espaço confinado. Por favor, Daniel, se apresente. Olá pessoal, meu nome é Daniel Caglione, eu sou um dos especialistas da MSA em proteção contra quedas em espaços confinados e a minha função é gerar soluções, dimensionar soluções de proteção para a indústria em geral. Iniciando nossas perguntas, Daniel, o que seria o espaço confinado? É uma ótima pergunta. As pessoas muitas vezes envolvidas em atividade de espaço confinado não sabem realmente o que é um espaço confinado. E não é uma definição fácil, né? Então, tanto a norma NR33 quanto a NBR 16577 trazem critérios para que você possa definir um real espaço confinado, onde possa existir riscos potenciais para a vida. Por exemplo, a NR33 ela traz 3 elementos chaves que caracterizam o espaço confinado e esses critérios têm que ser atendidos simultaneamente, né? Então, se um espaço confinado, um local específico, onde vai haver a necessidade de uma atividade específica dentro desse local, e ele atender esses 3 requisitos, se caracteriza automaticamente o espaço confinado para atendimento normativo. Por exemplo, se o local ele não foi projetado para ocupação humana contínua, ou seja, você não tem, por exemplo, estamos aqui foi projetado para uma pessoa estar aqui, então ele não se caracteriza como espaço confinado. Se essa atividade, por exemplo, uma caixa d'água seria um espaço confinado. Por exemplo, se a ventilação natural do local não é o suficiente para remover algum contaminante no ar daquele local, né? Então imagina, sei lá, um silo. Você está trabalhando, ele não foi projetado para ocupação humana, e se tiver algum contaminante atmosférico ali, algum gás específico, a ventilação em torno desse local ele não é o suficiente para remover esse ar. Então ele vai ficar lá com esse ar, é arriscado para o ser humano, ele pode entrar e se dar muito mal. E a outra atividade, a outra característica é que ele não tem meios, que ele tem meios limitados de entrada e saída, ou seja, se a pessoa passar mal por conta de algum risco, ele não consegue sair por ele mesmo. Então a entrada e a saída desse local é muito complexa e difícil. Nesse caso, contendo esses 3 elementos, ele se caracteriza automaticamente no espaço confinado e aí precisa adotar medidas dispostas na NR33 e, se possível, na 16577. Quem deve caracterizar um espaço confinado? Isso é muito importante, porque de algumas organizações que eu visito, eles têm muitas dúvidas em relação a esses parâmetros. Esses 3 parâmetros que a gente acabou de comentar, às vezes uma pessoa tem uma certa opinião, outra pessoa tem outra, e eles acabam não fazendo nada. Pior do que fazer errado é não fazer nada, porque no final as pessoas estão em risco e isso é assustador. Então eu vejo pessoas trabalhando em espaços confinados que claramente são caracterizados, mas por divergência entre o setor de segurança, eles acabam não adotando as medidas de segurança e acabam não fazendo isso. Então, o responsável pela organização tem que eleger formalmente o responsável técnico pela aplicação da NR33, que são os preceitos legais que regem aí o espaço confinado. Isso é muito importante. Então, existe uma pessoa que não necessariamente ela vai definir. Ela vai definir qual era ou não, mas ela vai decidir. Então, por exemplo, existem 2 profissionais de segurança, um engenheiro e um técnico, discutindo sobre um determinado local se é ou não é. Por exemplo, uma caixa de esgoto que tem 1,60 m de profundidade. É uma dúvida. O cara vai atuar ali com o pescoço para fora da caixa de esgoto, então é ou não é, ele não entra. Existem dúvidas em relação a isso. Porém, uma pessoa tem que tomar essa decisão, né? E o responsável técnico ele tem que ter o conhecimento e o discernimento de tomar essa decisão. E, independentemente da caracterização, é necessário tomar medidas importantes para a segurança do trabalhador, porque o objetivo é esse. O que eu vejo muito, que é entristecedor assim às vezes, é que as pessoas estão mais concentradas em atender a norma do que realmente proteger vidas, né? Vou dar um exemplo. Eu estava num cliente justamente fazendo um levantamento de espaços confinados e aí tinha um cenário que ele atendia muitas das características, por exemplo,
a ventilação natural do local não era o suficiente para remover contaminantes. Poderia se tornar uma atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde, porém, o meio de entrada e saída era muito fácil. Ou seja, se não atender um dos critérios, não é um espaço confinado. Então, tudo bem, não vamos fazer nada. Não. Se o risco atmosférico existe, você precisa tomar uma atitude para isso. Então, eles caracterizaram como local confinado, que eu achei muito inteligente, e eles adotaram um método de controle atmosférico. Ou seja, o cara entrava com controle, na verdade um detector, nunca entrava sozinho, porque existiam outros riscos não de aprisionamento, e assim eles controlavam o risco. Ou seja, não é questão de atender a norma, é proteger a vida das pessoas. Então, o que eu posso recomendar para todos, né? Siga os critérios da norma, mas não percam o foco no fundamento do qual você foi contratado e a sua missão, proteger as pessoas. Então, respondendo a pergunta de forma resumida, quem deve caracterizar justamente é o responsável técnico que tem aí uma anuência formal da empresa, propondo que ele seja o profissional responsável por essas medidas. Qual o maior perigo que o trabalhador enfrenta ao entrar em um espaço confinado? Sim, são inúmeros perigos, né? Mas, por exemplo, o atmosférico para mim é o mais crítico, é o mais difícil de controlar e assustador, né? Então, assim, em relação à altura, porque alguns determinados espaços confinados vão ter um risco de queda, que é assustador, é a atividade que mais mata no Brasil e no mundo. Então, essa já é, para mim, bem crítica. Porém, quando a gente olha dentro de um espaço confinado, que é um espaço, você olha, está vazio, né? É um erro. Na verdade, ele não está vazio, ele está cheio de alguma coisa. Que pode ser ar limpo, para você entrar e respirar, mas pode ser um contaminante muito crítico. Então, para mim, o perigo, né, atmosférico, para mim, é o mais crítico de todos. Por quê? Você acredita que não tem nada. Quando entra, você tem um contaminante que pode ser fatal, né? Então, ele pode ser extremamente tóxico e te matar em poucos segundos. Então, é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. E a maior... Assim, quando uma pessoa cai, geralmente o acidente ele é muito grave. Só que não necessariamente a pessoa morre, né? Pode ter uma lesão permanente, né? que é a atividade que eu mais trabalho. Quando você está num espaço confinado, geralmente é fatal, né? Esse é o problema. Tem menos pessoas no mundo trabalhando dentro de espaços confinados, tem muitas pessoas trabalhando em altura, então a altura realmente mata mais. Porém, geralmente os espaços confinados são fatais, porque você está entrando num risco invisível, você não está enxergando o que tem ali dentro. E é para isso que existem equipamentos de alta tecnologia, para você realmente monitorar esse ar, reconhecer realmente se o que tem dentro desse espaço confinado não vai acometer você de um grave acidente. Tá? Então, para mim, na minha opinião, eu acho que é o perigo mais crítico e é o risco que mais deve ser estudado para ser controlado. Preciso ter um plano de resgate antes de iniciar um trabalho em espaço confinado? Sim. Para mim, isso é importante, né? Na indústria em geral, você precisa ter um plano de resgate para qualquer atividade. É que espaços confinados, por conter esse meio limitado de entrada e saída dos profissionais e um risco atmosférico significativo, você precisa ter um plano de resgate específico para tirar o cara de lá de dentro, né? Então, quando o espaço confinado é perturbado, ou seja, as pessoas estão trabalhando lá dentro, dependendo da atividade, aquilo pode se transformar numa atmosfera de risco, né? Um lugar IPVS, que a gente chama, né? Que é imediatamente perigoso à vida e à saúde, muito rápido, né? Essa pessoa pode ter sofrido um acidente lá mecânico, inclusive, ela pode cair dentro do espaço confinado e você precisa ter que tirar ela de lá. Então, a organização, ela obrigatoriamente precisa de um plano de ação e resgate, né, e salvamento dessas pessoas dentro desse espaço. E isso é variável em relação ao tipo de espaços confinados, né? Então, imagina uma caixa d'água de 50 metros de altura. O cara está trabalhando lá dentro, 3, 4 caras trabalhando numa atividade específica. Se acontece alguma coisa, você precisa ter meios de tirar esse cara de lá. Então,
Imagina a situação. Além de você tirar esse cara de dentro do espaço confinado, dependendo da situação dessa vítima, você vai ter que jogar ela para baixo também. Então, tudo isso tem que ser previamente planejado e simulado também. Eu tenho que saber, eu tenho que ter a certeza que isso vai dar certo. Por quê? Porque são vidas lá dentro, né? Eu, como responsável técnico de alguma empresa, eu não quero ser a pessoa que vai avisar para o pai de família, que não vai avisar para a família, para a filha do cara, que ela não vai ver mais o pai dela porque ele sofreu um acidente no espaço confinado e eu não defini um plano de resgate adequado para tirar esse cara de lá. Então, eu não quero essa responsabilidade, eu não quero ser essa pessoa. Então, é muito importante que isso exista dentro das organizações de forma funcional, que é o que eu não vejo, tá? Então, às vezes você vê um plano de resgate genérico para um espaço confinado específico atuando em outro que a gente claramente não vai dar certo. E isso é muito doloroso, porque são vidas lá dentro que podem ser perdidas por conta de, na minha opinião, incompetência, né? Ou preguiça, o que quer que seja. Mas, respondendo a sua pergunta, todo espaço confinado, toda atividade dentro de um espaço confinado precisa de um plano de resgate específico para aquele espaço confinado e para aquela atividade específica. O que o plano de resgate deve conter? Vamos lá. Um bom plano de resgate, ele tem definido quais são as pessoas que vão executar esse resgate e a formação delas. Tá? Então, tá, 4 pessoas com tal formação definida em resgate, geralmente é adotada a norma 16710 para esse dimensionamento, e também os equipamentos necessários para fazer esse resgate e até o deslocamento dessa vítima até um hospital mais próximo, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser muito bem definido. A comunicação também é importante, né? Então, ocorreu um acidente, tá? Primeiro que vai interceptar isso é o vigília, né? Para quem que ele vai avisar, como que a equipe vai agir. Tudo isso previamente muito bem definido, contempla no documento que é o plano de resgate. Devo seguir as recomendações da NBR 16577? Boa. Vamos lá. Acho que para a gente falar sobre o tema é importante definir a real função de uma NR, que é uma norma regulamentadora, e de uma NBR. A função de uma NR é definir um preceito legal, é uma lei que define o que tem que ser feito. A NBR ela tem a função de dispor como isso deve ser feito. Essa é a grande diferença entre elas. Uma NBR ela tem um cunho somente consultivo, né, geralmente. E isso é muito importante a gente entender. Então vamos lá. A NR eu tenho que atender? Lógico, porque é lei. Né? Então é uma portaria que determina o que tem que ser feito dentro de um espaço confinado, desde a sua caracterização e gestão, que é muito importante. A NBR ela vai definir como tem que ser feito, porém, você pode fazer conforme o seu conhecimento técnico. Só que, vamos lá, o meu conhecimento técnico ele é avançado, eu não preciso me basear na norma para gerar soluções dentro de um espaço confinado. Ok, o conhecimento supera um comitê de desenvolvimento multidisciplinar que desenvolveu essa norma. Você está partindo desse pressuposto. Caso as suas decisões promovam um acidente fatal dentro do espaço confinado, você vai responder diretamente por isso. E um juiz vai olhar para você e falar: você ignorou o sinônimo da boa técnica, que essa é a real função de uma norma. Então a NBR, isso aqui é um sinônimo de boa técnica. Então um comitê multidisciplinar de diversas pessoas inteligentíssimas construíram um conteúdo que dispõe de metodologias inteligentes e adequadas para promover a segurança dentro de um espaço confinado que você ignorou. A sua ignorância, ou seja, ignorar isso, promoveu um acidente fatal que ceifou a vida de um pai de família. Então você vai se responder diretamente por isso. Então, devo ou não devo? Eu recomendo. Recomendo muito que você use as normas técnicas, que é o sinônimo da boa técnica, para auxiliar você, para te ajudar a promover a segurança dentro de um espaço confinado, que é uma atividade extremamente crítica e muito perigosa.
fazer para controlar os riscos de queda e os riscos atmosféricos dentro de um espaço confinado? É um grande desafio. Então vamos lá, controlar o risco atmosférico dentro de uma atividade. Vamos pensar que a atividade já está acontecendo. Não tem como você controlar isso se você não tiver um detector de gás. Além de obrigatório, ele é muito, muito importante. Então, quando eu estou fazendo uma atividade, essa atividade ela modifica o ambiente, a atmosfera do ambiente. Então, por mais que a atividade seja relativamente simples, eu estou dentro de um espaço confinado, pequeno, só o fato de ter 2, 3 caras respirando lá dentro, você está consumindo oxigênio. Entendeu? O oxigênio automaticamente está ficando deficiente. Você respirar um oxigênio, um ar com pouco oxigênio vai te trazer muitos problemas. Então, você tem que estar monitorando isso continuamente com um detector de gás. E, logicamente, que muitas atividades promovem aí o desprendimento de gases específicos. Então, isso é muito importante que essa atividade seja analisada previamente para que você tenha o detector certo para a atividade certa. Isso, eu vejo muito pouco isso acontecer. As pessoas, a partir do momento que deram um nome teórico de multigás para o detector, eles acham que monitora qualquer gás, mas não é. Então esse é um ponto bastante importante. Então monitorar, para controlar é monitorar, não tem jeito, em relação à atmosfera. Agora, para queda, o risco de queda é muito crítico em qualquer atividade. No espaço confinado é pior. Então não sei se você já teve a infelicidade de trabalhar dentro do espaço confinado. Cara, eu acho que o cara, antes de ir pro inferno, ele estagia dentro de um espaço confinado, porque é uma área muito crítica, difícil e muito arriscada. Então, o risco de queda dentro de um espaço confinado, ele se torna mais arriscado ainda, pelo próprio ambiente, que é assustador você estar dentro do espaço confinado. Então, o risco de queda você tem que controlar com um bom planejamento, uma determinação muito simples de utilização. O que eu vejo muitas vezes em grandes organizações, o cara tem um canhão para matar uma formiga. O cara elabora um sistema hiper complexo, um cinto hiper arrojado para uma atividade dentro do espaço confinado que um método, equipamento simples, promoveriam a segurança do cara. Então, nada muito complexo. Eu acho que proteger o cara contra quedas dentro do espaço confinado é algo simples, bastante objetivo, e que promovam aí um movimento vertical para um espaço confinado específico que você tem que entrar aí na boca de visita quando ela está por cima do espaço confinado. Algo simples e funcional, que atende aí os requisitos normativos de teste para esse dispositivo. Um detector é capaz de detectar todos os gases perigosos dentro de um espaço confinado? Não. Isso é bastante importante. Pelo seguinte, quando eu faço uma atividade dentro do espaço confinado, eu tenho que previamente saber o que pode ter dentro desse espaço confinado de algum gás específico. E eu tenho que saber o que a atividade que eu estou promovendo lá dentro pode gerar na atmosfera. A partir daí eu vou dimensionar o meu detector para detectar esses gases específicos. Isso ninguém faz. Então, não vou generalizar. Então, poucas empresas tomam esse cuidado nas atividades de espaço confinado e é extremamente crítico, por conta do que a gente até falou anteriormente. As pessoas adotaram o detector de gás como multigás, achando que aquilo monitora tudo, só que não é. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade que dentro de um espaço confinado, e esse espaço confinado pode ter cloro, o detector de gás convencional, ele não tem o sensor de cloro. Então ele não vai identificar esse risco. Ele não vai avisar para você sair. Porque a função do detector é justamente essa. Você está tendo aí está se gerando uma atmosfera extremamente tóxica dentro do espaço confinado, sai daí. Esse é o objetivo daquele equipamento. Porém, se ele não tiver o sensor para esse gás específico, ele não vai te avisar. Então, o detector ele não foi projetado para qualquer gás do planeta, que pode existir. São gases específicos. Então, se você tem uma atividade específica que pode gerar algum gás muito específico, característico daquela atividade, você tem que ter o sensor para ele dimensionado para aquele gás específico. Então, isso é bastante importante para proteger esses gases. O kit de calibração é obrigatório?
Por que e quando devo utilizar? Ok. Vamos lá. Geralmente, tá? O que eu vejo as organizações fazem por desconhecimento, isso é muito triste. As pessoas compram o detector a pulso, não querem comprar esse equipamento. E aí eles, só o fato de ter comprado o equipamento, eles acham que estão seguros, sem entender nem para que o equipamento serve ou qual é a real função dele. As pessoas estão muito hoje, o desconhecimento é comum. Não sei por qual motivo essas pessoas, ao invés de ler algo a respeito, que é muito importante, o profissional prevencionista está cada vez mais despreparado, infelizmente. Né? Então, ao invés de ele ler algo que explique para ele os motivos pelo qual o detector é importante, eu acho que eles ficam vendo vídeos na internet, não é possível. Né? Então, isso é entristecedor para a nossa área. E você vai entender a importância, por exemplo, quando eu vou entrar dentro do espaço confinado, onde pode existir uma atmosfera extremamente perigosa. Eu estou colocando uma mangueira que vai puxar esse ar de lá de dentro para eu detectar algum gás que possivelmente possa me matar. Qual a certeza que eu quero ter? O que é importante para a minha vida? É que aquele detector está medindo corretamente. Porque se ele não estiver medindo corretamente, eu posso estar entrando numa atmosfera iminentemente perigosa à minha vida e à minha saúde. Eu não quero isso. Né? E por que um kit de calibração é importante? Um kit de gás é importante? Porque eu preciso saber se esse detector está medindo ou não. Vou dar um exemplo mais prático para que a gente possa entender a importância desse kit. Vamos supor que você está indo comprar uma carne no açougue. E lá tem uma balança. Né? Então, eu quero saber se essa balança está boa ou não. O que você faz? Você primeiro faz um teste. Primeiro você tem que decidir que quando não tem nada na balança, ela está no zero. Isso é importante? É muito importante. Então, esse é o fresh air setup geralmente dos detectores. Então, você fala para ele, estou no ar limpo, isso aqui é zero. É a balança sem nada em cima. Eu preciso testar para ver se ele está medindo. Isso é importante. Então, como que eu sei que o detector está medindo corretamente? Como que eu sei que a balança está medindo corretamente? Eu pego um peso padrão de 1 kg, por exemplo, coloco em cima dessa balança. Se no display está 1 kg, quer dizer que ela está ok. Beleza. Então eu vou lá e ajusto. Falo, se ela deu 900 gramas, eu ajusto essa balança. Né? Eu regulo, eu ajusto ela. Para que, isso aqui é 1 kg, marcou 1 kg. Beleza. Se a balança estiver errada, você só vai comprar mais ou menos carne. Se o detector estiver errado, você matou alguém. Então, para que serve o kit de calibração? É o peso. É um gás padrão que ele sabe qual é. Você coloca dentro do detector, ele vai fazer a leitura. Realmente dentro desse gás tem isso e isso aqui. Bateu com o que tem na garrafa? Beleza, está medindo ok, pode fazer o teste. Então o kit é para você saber se realmente esse detector está medindo corretamente. Ele não vai te colocar dentro de uma atmosfera perigosa. Isso é muito importante. Os sensores de um detector são equipamentos hipersensíveis. Então qualquer interferência, até no transporte, pode alterar a leitura e te colocar em risco. Então esse teste, além de obrigatório, ele é muito importante para promover a segurança das pessoas. Então o kit de calibração ele é importante por isso, que é o peso padrão que você faz a avaliação desse detector antes da utilização e da atividade. Gostaríamos de agradecer a nossa parceria com a MSA. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação. Eu que agradeço pela parceria e também pela oportunidade de confiança. É sempre um prazer enorme poder participar desse tipo de conversa e contribuir com as pessoas com o propósito principal, que é salvar vidas. Então, se eu conseguir somar o conhecimento que as pessoas já têm, 5%, um pouquinho que seja, que ajude a salvar uma pessoa na ponta, eu acho que eu cumpri a minha missão. Então, esse era o meu plano. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e fiquem atentos para os nossos próximos conteúdos.